Rapaziada, a voz não tá legal, tá? Mas vamos seguir, porque a gente precisa falar sobre muita coisa nesse vídeo. Antes disso, te inscreve no canal. Você gosta dos meus conteúdos, gosta dos vídeos, tá sempre por aqui, não tá inscrito ainda, é só o que eu peço pra você. Não custa nada, de graça. Te inscreve aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais na plataforma, beleza? Um likezão em cada vídeo aqui também me ajuda, tá? Bora lá. Eu brinquei até esses dias no vídeo de que a FIFA deveria ter um setorista do Corinthians, né? O cara que fica lá cuidando sobre tudo que chega, porque é impressionante. Toda semana deve chegar uma denúncia, né? Um processo por conta de uma dívida não paga. A última da vez, referente ao volante Charles. O Corinthians não pagou a terceira e última das 3 parcelas envolvendo o jogador com o Midtjylland da Dinamarca. As 2 primeiras 400 mil euros, a terceira de 800 mil o Corinthians não pagou. Com multa e juros e uma série de circunstâncias, esse valor passou de 1 milhão de euros, o equivalente a pouco mais de 6 milhões de reais. A gente acha até pouco, né? Porque a do Félix Torres, que já gerou o transfer ban, é de 40 milhões, a do Matias Rojas mais 45, tem outros casos que podem gerar condenações ali na frente, que é do Maicon no Shakhtar, o Rodrigo Garro no Tajeres, e tem mais uma até que eu estou esquecendo. São 6 no total. E essa punição da FIFA, essa condenação para o Corinthians pagar esses 6 milhões, se o Corinthians não pagar, pode gerar mais uma sanção. Inclusive, o Corinthians já recorreu ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, e aguarda uma definição, que provavelmente a gente sabe, né? Não deve ser favorável, né? O Corinthians vai argumentar o quê? Não pagou, né? Não pagou, pode ser que, enfim, talvez no juro ali, não sei se tem muito como negociar nesse sentido. É lamentável, é mais um que se soma, é mais uma notícia ruim, né? Que a gente tem administrativa envolvendo o Corinthians e os valores vão somando, né? Você já tem aí cerca de 100 milhões de reais que você precisa numa tacada só para poder respirar, para poder continuar devendo. E não vejo luz no fim do túnel financeiramente no Corinthians, honestamente, cara. Impressionante o que acontece. Vamos lá, vamos aguardar. Gente, eu queria falar com vocês também sobre ainda as repercussões do lance polêmico ocorrido no Beira-Rio, no pênalti marcado para o Inter. Eu já me manifestei aqui, né? Vocês sabem, aquilo para mim nunca é pênalti, mas eu, inclusive, direcionei minhas críticas ao Kaká e ao Dorival, porque penso que o zagueiro do Corinthians correu um risco com a arbitragem brasileira, fraca do jeito que é. Você segurar a camisa de um adversário, nem toda camisa segurada é infração, tá? Antes que alguém diga, falou que tá segurando é pênalti. Não. Mas segurar, você assume um risco. Assume um risco porque os nossos árbitros são fracos. E eles investigam pênaltis, eles caçam pênaltis, né? Como caçou o VAR Gilberto Castro. Aliás, o que mais me chamou a atenção é que na conversa do áudio do VAR, tanto o árbitro de campo, o Rodrigo Pereira, quanto o árbitro de vídeo, o Gilberto Castro, eles entendem que não houve o pênalti. Até um determinado momento, até que eles mudam de ideia. O árbitro de campo fala, olha, ele viu o lance. Não é que ele não viu, ele viu e disse, não, para mim não foi nada. O árbitro de vídeo revisa o lance e fala, há um puxão sutil que para mim não gera impacto. Só que eles analisam o lance tantas vezes que daqui a pouco eles se convencem que, peraí, mas será que não tem nada? Ô Rodrigo, sugiro revisão, vem cá ver. E aí ele vendo, né, com 1000 câmeras lá, os caras ficam na lupa lá, tem um puxãozinho aqui, tem uma desculpa para eu marcar um pênalti, que foi a desculpa que o Kaká deu, por isso a minha crítica a ele. Enfim. E vocês viram que os especialistas divergiram muito, né? Tem gente que acha que aquilo ali não tem que marcar, porque senão seriam marcados 15 pênaltis por jogo em lances como esse. Tem outros que acham que foi um puxão claro e não sei o quê. Enfim, para vocês terem uma ideia da dificuldade do lance e do quanto gerou polêmica, né? E repercussão. Agora, o que me chamou a atenção também foi o movimento orquestrado do Corinthians e de seus agentes principais, como o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile, o executivo Fabinho Soldado e os jogadores reclamando em uníssono contra a arbitragem. É algo que a gente não estava vendo acontecer. E olha que o Corinthians vinha sendo prejudicado. Vem sendo em vários jogos e tal, como vários clubes, mas o Corinthians estava tendo prejuízos e a gente não via um levante, uma reclamação mais ostensiva. Não sei se por um somatório de coisas, enfim, houve um movimento diferente por parte do Corinthians para reclamar.
E aí vem a informação da rapaziada lá do Gato Mestre do GE, de que o Corinthians simplesmente, rapaziada, lidera o ranking de decisões contrárias do VAR no Campeonato Brasileiro. O que significa isso? Significa que toda vez que o juiz vai lá no monitorzinho para mudar uma decisão de campo, 15 vezes ele decidiu contrariamente ao Corinthians. Ele marcou um pênalti contra o Corinthians, ele anulou um gol do Corinthians. 15 decisões do VAR, elas foram contrárias aos interesses do Corinthians. E é simplesmente o clube que mais teve decisões contrárias. O Bahia é o segundo com 11. 15 vezes os caras decidiram contra o Corinthians. 8 a favor. Então, no saldo, o Corinthians também tem o pior saldo. Porque acho que o Bahia, que teve 11, ele teve acho que 4 a favor, não 8. 8 a favor também, assim como o Corinthians. A questão é que o Corinthians teve 15 contra e não 11. O segundo é o Vasco, por exemplo. É o Vasco o segundo? Deixa eu ver. O Bahia tem 11. O Vasco tem o melhor saldo, porque ele teve 9 decisões a favor e só uma contrária. Então ele tem um saldo de 8. Tá bacana o Vasco. Mas enfim, tem essas questões. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, eu estou passando a informação de que o Corinthians lidera esse ranking de decisões modificadas pelo VAR contrárias. Pois foram 15 contra o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Não deixa de chamar a atenção e ser curioso. Eu queria falar também nesse vídeo de que eu tô preocupado com o Memphis, cara. Tô preocupado com o Memphis Depay, porque assim, a assessoria de imprensa do Corinthians, ela informa que o jogador está em transição. O que é a transição? Ele saiu da fisioterapia e começa a ir programado para fazer atividades, de forma individual, para daqui a pouco trabalhar com bola com os companheiros. E essa transição, ela começou no início da semana. Existia até uma expectativa de daqui a pouco, até pelos desfalques, dele ser relacionado contra o Inter. Isso não aconteceu. Nós já estamos na sexta-feira. O Corinthians voltou de Porto Alegre e vem a informação de que ele é dúvida para o jogo, até porque o jogo é neste sábado contra o Mirassol. Só que no início de tudo isso, quando ele deixou o time do Corinthians, a informação é de que ele não tinha uma lesão configurada, ele tinha um edema, que é um inchaço, um desconforto ali e tal, mas não configurava uma lesão. Só que ele está ficando tanto tempo fora que já dá indícios de que talvez fosse uma lesão ou alguma coisa que a gente não tem acesso e não está sabendo. Porque o Memphis está demorando tanto tempo para voltar. Eles estão pensando na data FIFA, que é depois desse final de semana, com 10 dias aí para uma recuperação e ele voltar 100%. Isso poderia ser informado se fosse isso. Mas sempre gera essa expectativa, né? Ele vai voltar contra o Flamengo? Não. Ele vai voltar contra o Inter? Não. Ele vai voltar contra o Mirassol? Dúvida. Sei lá. Para algo que não era uma lesão, eu acho que ele está ficando muito tempo de fora. E eu não estou aqui querendo dizer que ele está fazendo corpo mole ou que tem alguma coisa muito escabrosa, escondida. Não é isso. Eu só acho que tá estranho. E deve ter alguma coisa, enfim, que talvez até eu, como leigo na área da saúde, mesmo com experiência, acompanhando lesões de jogadores, não esteja percebendo, de que eu imaginei que ele fosse voltar mais cedo e tá difícil. E o Corinthians está precisando dele. Mas enfim. Aliás, quero mandar um abraço pro Deco lá do Boqueirão. Encontrei ele ontem num Oxo, da vida lá. Gente boa demais, corintianíssimo, aqui em Santos. Parecia meu amigo Miliano, Deco. Gente boa demais. Like aí a Beatriz. Tamo junto, Beatriz. Gente, vai deixando o like aí. Vamos melhorar essa audiência, tá? Vamos embora. Eu tenho uma listrada linda que fiz para Interclasse em 2017, inspirada no Corinthians. Tamo junto. Pega essa, meu irmão, canal do corintiano. Tamo junto, meu querido. Falo isso por conta do mimizento do Memphis e no Tela do Garro. Sabe, precisamos de um bom administrador para o Corinthians e que não pague altos salários, eu também acho, hein? Enfim, velho? Tanto assunto que vocês querem falar aqui. Vamos começar pelo time, hoje. Vamos começar pelo time. Por quê? Corinthians enfrenta o Mirassol. Teremos Memphis Depay em campo? Será que teremos? Cara, eu conversei com uma fonte agora. Ele ainda é dúvida. E o treino vai ser à tarde. Então, à tarde, hoje, o Café da Fiel vai estar imperdível às 19h10, porque nós vamos descobrir se o Memphis vai para o jogo ou não, se vai ser relacionado ou não.
porque eu treinei agora à tarde, então não teve ainda um time esboçado, né, pelo técnico Dorival Júnior. Mas o que me surpreende, né, não é o Memphis, não é o treino ser à tarde e a gente tem que esperar até à tarde para saber se o Memphis vai jogar. O que me surpreende é, um dia antes do jogo, o Memphis Depay ainda ser dúvida para o duelo contra o Corinthians, para o duelo do Corinthians, ele está quase contra o Corinthians, né? Para o duelo do Corinthians contra o Mirassol. O que me surpreende é isso, entendeu? O que me surpreende é faltando algumas horas, né, para a partida, o Memphis ainda é dúvida. É impressionante. E eu ouso dizer, tá, que não depende mais do departamento médico, porque o departamento médico ele está liberado, né? Depende dele, né? Dele achar que agora vai dar, assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é um bastidor importante. Ou não é importante, mas do mesmo jeito eu vou falar. O Memphis e o Garro estão assim, ó. 3 fontes me falaram isso. Estão assim, ó. Vivem conversando, dizem que eles vivem cochichando dentro do clube. Samir, e daí? Que notícia é essa? Só tô falando, só tô comentando. Viraram melhores amigos. É bom, né? Porque tinha uma treta, né? Por causa da camisa, lembra? Né? O Garro ficou injuriado porque perdeu a 10, né? Foi para 8. E tinha esse problema aí com o Memphis, né? Acho que era algo declarado, tá? E os dois agora estão assim, ó. Só. O meu medo apesar que dos dois eu não sei quem é pior nesse sentido, mas o Garro tomou uma posição esse ano que não jogaria mais com dor, né? Imagina se ele falou isso pro Memphis, o Memphis falou, quer saber? Eu também. Pronto, ninguém joga mais esse ano. O Renato Augusto que esteve aí na Neoquímica Arena, ele já tinha falado isso para alguns jogadores e voltou a falar agora, pessoas próximas aí, amigos que a gente tem em comum. Ele falou o seguinte, eu jogo com dor desde os meus 12 anos. O Renato Augusto falou, jogador joga com dor. Aliás, o Renato um dia vai ser técnico, né? Eu acredito que o Renato um dia vai ser técnico do Corinthians. Acho que se fosse técnico hoje, ele ia falar isso pro Garro. Escuta, Garro, o jogador joga com dor. Desde os meus 12 anos eu joguei com dor.